Negros não existem apenas para serem seus maridos. Eu sou Caio Santiago e esse é o Manual do Homem Negro. Essa semana, Homologia Egbat trouxe uma publicação que me deixou muito feliz pela contribuição para a sociedade negra a respeito de como devem ser tratados os homens negros nas publicações em redes sociais. Nessa publicação especialmente, ele traz até uma perspectiva sobre como as pessoas tratam os homens negros quando eles são gays. Não é exatamente isso que eu quero falar hoje, mas a gente deve levar em consideração que a mídia hoje, ou as redes sociais, ela é dominada predominantemente por mulheres, tanto pela produção de conteúdo e quanto pelo consumo desse conteúdo. Não existe nenhum problema nisso, até porque se existem mais consumidores, obviamente vai existir mais produtores. O grande problema é quando se trata de falar sobre o outro, que nesse caso são homens negros. Fanon traz pra gente uma perspectiva bem interessante, que é a busca incessante do homem negro de se identificar apenas como homem socialmente. Então, os homens negros, eles têm outras demandas e outras individualidades, têm outros desejos e buscas sociais ou até pessoais que não incluem exclusivamente ser maridos de mulheres negras. Ah, Caio, mas você está falando sobre os homens negros buscarem outras mulheres brancas ou serem gays, etc. Sim, por que não? A gente deve levar em consideração que o grande inimigo dos negros não é os brancos, e sim a branquitude. Você não é inimigo de uma pessoa branca, você é inimigo da branquitude. A branquitude, ela existe encarnada nos brancos, é óbvio, e até em alguns negros. Então, quando a gente vê algumas publicações, é comum você ver que grandes páginas organizadas e de grandes contribuidoras que são mulheres ou páginas exclusivas de influências tratam os homens apenas com perspectivas a respeito de um casal, ou como um casal, se é interracial ou não, se é palmiteiro ou não, e sempre traz o homem apenas nesse cenário de relacionamento. Inclusive um relacionamento bem romantizado a partir do romance eurocentrado. A gente sabe que é cobrado muito dos homens negros coisas que ele não consegue competir. Até porque o homem branco, pelo menos como a romantização trouxe, é um fantasma que traz pra gente uma ideia de perfeição romântica, onde esse relacionamento ele nem existe. Então o homem negro ele tá o tempo todo competindo com um fantasma que diz que trata bem as mulheres, que trata bem os relacionamentos, que cuida, que dá carinho, amor, atenção e etc. E quando esse homem negro ele precisa se colocar em alguma posição dentro do relacionamento que diz que é contra todo esse ideal romantizado do homem branco, ele é mal visto, ele é mal divulgado e ele é muito mal divulgado nas redes sociais. Então, a gente tem que lembrar que os homens negros eles têm sim outras perspectivas, eles têm outros desejos, outras ambições, eles não estão aqui apenas para serem maridos, eles não estão aqui apenas para se tornarem relacionamentos afrocentrados. Isso faz parte da comunidade como uma agregação. Os homens negros vão contribuir de outras formas, ele não vai contribuir apenas sendo marido ou namorado ou noivo, ele não está contribuindo apenas para o movimento negro, casando-se com uma mulher negra. Então é uma grande problemática, né? Hoje o que é cobrado muito dos homens negros é que eles casem com as mulheres negras. Mas não é só isso que é uma contribuição dos homens negros para a sociedade negra. É tanto que existem vários e vários teólogos, pensadores, psicanalistas, doutores negros que contribuem muito para a sociedade negra e não são divulgados dessa forma. Então, a gente sempre vê os julgamentos a respeito de como esses homens negros estão se relacionando, e é apenas esse fato que é importante hoje para algumas mídias negras. É apenas uma reflexão sobre como eu abordei esse assunto. Claro que o texto dele elucida muito melhor tudo o que eu falei aqui, e vou deixar o Instagram dele disponível para que vocês possam acessar e identificar todas as postagens riquíssimas que eu jamais tenha visto antes, com uma profundidade muito exata sobre o homem negro. Esse é o Manual do Homem Negro e até a próxima.